Olá, você sabe qual o papel do gestor e o seu impacto na empresa? Esse é o tema da nossa entrevista especial com a Lívia Bresciani, que é sócia-diretora da Casa Amarela. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 27 minutos. Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Oi, Camila, muito obrigada pelo convite. É sempre muito especial falar sobre negócios, gestão, empresa, e eu estou muito contente de poder dividir meu conhecimento aqui hoje. É um prazer para a gente estar te recebendo aqui, poder te ouvir e trazendo aí dicas, para os nossos empreendedores. Lívia, para a gente começar, eu quero saber como um gestor ele pode contribuir para o desenvolvimento de um planejamento de negócio eficaz. Eu acho que existem vários níveis de gestão, né? Desde média gerência até a alta gerência. E sempre a sua percepção de forma subconsciente, aquela coisa de ter um pouquinho do feeling, de sentir, mas também os dados estratégicos. E é um caminho de ida e volta, né? Você vai usar a sua experiência passada, as suas novas experiências, vai agregar tudo isso para poder montar um plano de negócio que leve aquela empresa para o futuro. Então, independente do ramo de negócios que você esteja, o gestor, eu falo que ele é a gasolina que acelera aquele carro. Ele tem a estrutura dele, mas o gestor ele vai dar a propulsão necessária. Então, sempre ter um corpo de gestores é muito importante para o sucesso de cada organização. E para desempenhar, Lívia, o papel de um gerente, um gestor, quais os atributos a pessoa deve ter? Olha, baseada na minha jornada pessoal, eu tive grandes transformações. Eu comecei na posição de gestão em outras empresas. Hoje eu estou na minha empresa familiar, mas eu percebo que tem muito do humano. Sim, você tem que ter conhecimentos técnicos do mercado, tá sempre se atualizando, mas a conexão humana do gestor de entender que cada peça ali daquela composição humana é o que realmente faz a organização. Então, desenvolver tanto os seus soft skills quanto os seus hard skills, né? Então, as suas competências técnicas, elas são extremamente importantes, elas vão embasar suas decisões, elas vão te capacitar a trazer resultados. Então, saber negociar, saber vender, todas essas coisas. Mas, principalmente em posição de gestão, é ter o olhar para o ser humano, fazendo com que aquele seu time, aquela sua organização rume de maneira adequada. E saber entender, todo esse contexto e trazer o melhor de cada um para fora sempre. E para elaborar aí um plano estratégico para uma empresa, quais são os principais elementos que o gestor deve considerar? Eu acho, nós somos muito orientados a dados aqui na nossa empresa, né? Claro que tem um pozinho mágico ali do eu acho, mas você realmente tem que entender das ferramentas de gestão, todas as clássicas, as modernas, trazer esses dados estratégicos para poder fazer um planejamento baseado em fatos. Não adianta você querer falar assim, eu acho que eu vou vender isso, ou eu acho que eu consigo fazer aquilo. Eu sempre gosto de montar o meu plano da maneira mais ousada. Então, a gente primeiro pensa na meta e depois a gente desdobra quais são as necessidades que a gente precisa para encontrar aquele objetivo que a gente procura. Sempre entendendo o nosso contexto interno. Então, o que eu tenho como força, né? Quais são as oportunidades que eu estou encontrando? Então, desde uma padaria, um carrinho de cachorro-quente, a uma grande empresa de varejo, hoje como é a Casa Amarela, você precisa entender quem você é, aonde você está, o que você tem de oportunidade e o que você tem que pode ser uma ameaça ao seu negócio. Primeiro você entende esse contexto completo e depois você fala, a partir disso, onde eu gostaria de chegar? Eu quero vender 20 mil peças por mês, eu quero crescer 10% ao ano. E para eu encontrar esses objetivos, o que eu preciso? Quais são as ferramentas? Muitas pessoas, elas fazem o caminho oposto. Elas falam, eu tenho isso e com o que eu tenho, onde que eu posso chegar? E o ideal é pensar onde eu quero chegar e o que eu preciso ter,
quantas pessoas, qual é o investimento, ou quantas máquinas eu preciso para poder atingir esse objetivo, levando em consideração sempre o mercado e a concorrência, que eles são muito importantes também. Sim. E para o sucesso de uma empresa, o empreendedor precisa ter aí essas características de um bom gestor, é preciso saber gerir o seu negócio para que tudo flua bem, né? Exatamente, eu venho de segunda geração, né? Então a grande empreendedora é a minha mãe, a fundadora da empresa. Eu falo que os empreendedores eles têm um pouco de loucos e um pouco de gênios, porque eles são muito ousados, eles pensam à frente, mas nada se sustenta se você não tiver uma boa gestão. Uma boa ideia, ela não acontece se você não souber gerir. Muitas vezes o sucesso não vem de ideias inovadoras, mas vem de fazer bem. É aquele arroz com feijão muito bem feito. E as pessoas, elas se esquecem disso. Às vezes, o que eu vejo muito hoje no mercado, um supermercado, ele não tem sucesso porque ele está vendendo coisas diferentes. Às vezes ele tem sucesso porque ele dá um bom atendimento, ele entrega um bom valor, um bom custo dos produtos. Então, o sustentar o negócio envolve gestão, análise dos números, saber desenvolver o time, passar por todos os aspectos, entendendo também onde que você está impactando a sociedade, o seu cliente, o seu negócio, o mercado. Então, fazer é aquela coisa, é a ideia, mas é o sustentar a ideia durante muito tempo, de forma saudável. E isso que mantém os negócios prosperando. Perfeito. E Lívia, quais são os desafios aí mais comuns que os gestores enfrentam ao iniciar um empreendimento? Eu acho que quando você inicia um empreendimento, dependendo do modelo, né, claro, mas vamos falar da maneira mais básica. Digamos que você é um microempreendedor individual, você está abrindo seu primeiro negócio, você está encontrando os desafios da vida. Eu vejo que a primeira coisa é que eles não têm ainda desenvolvido o entendimento de como planejar financeiramente seu negócio, precificar o seu produto ou serviço, que é muito importante. Recentemente eu estava falando com uma manicure, a minha manicure, e eu estava explicando para ela como ela deveria precificar e calcular os custos baseado na quantidade de material que ela comprava, as horas que ela despendia, os cursos que ela precisaria fazer. Então, são coisas simples que são muito importantes para que você não tenha uma ideia falsa de lucro, sendo que, na verdade, você acaba não levando em consideração todos os outros. Então, o planejamento financeiro é muito importante e também a área de saber vender, né? Encontrar o seu cliente, fazer com que o seu produto ou serviço encontre o seu cliente de forma satisfatória para que você possa realizar aquela negociação e trazer o dinheiro para dentro da sua empresa. Então, eu acho que engloba muito a questão de marketing e finanças, planejamento. Eu recomendo muito para as pessoas que estão iniciando aí como MEI, trabalhar aquele modelo do Canva de negócios que vai te ajudar a entender quais são seus fornecedores principais, qual é o seu produto, seu negócio, porque aí vai te dar uma clareza do que você está fazendo. E sempre destacar, quando você é um empreendedor individual, um MEI, você não é uma pessoa, você é uma empresa, você é um CNPJ e você tem que ter essa visão de profissionalização, onde você realmente está prestando um serviço para o cliente, tanto quanto qualquer outra grande empresa. Muito bom. E você falou aí de precificação, né? E eu te pergunto, como um gestor ele pode otimizar o fluxo de vendas também da empresa? Olha, depende muito do modelo de negócios, né? Mas eu acho que ele é muito amplo, você pode otimizar de várias maneiras. O que nós, aqui na Casa Amarela, a gente ataca por todos os lados e a gente vai, inclusive, agregando novos serviços e produtos, mas a gente também busca, nós temos um grande desafio aqui no nosso negócio, que a nossa cliente, ela não retorna, ela casa uma vez só. Então, nós estamos sempre em busca de novos clientes e tentando entender como servir aquela cliente naquele momento que é único. Então, nós agregamos muitos produtos e serviços e, inclusive, agora a gente abriu um novo modelo, que é a Mais Casa Amarela,
e hoje ela traz outros produtos que permitem o nosso cliente a retornar. Então, para comprar, ela primeiro vai comprar o vestido de noiva com a gente, vai casar, e depois ela retorna para vestido de festa, acessórios, também biquínis. Então, você tem que entender qual é o seu negócio e fazer 3 grandes perguntas. Como é que eu vou trazer o meu cliente mais vezes? Como é que eu vou aproveitar para receber de uma maneira mais saudável para o meu caixa também? Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, elas praticam, por exemplo, descontos e parcelamentos sem levar em consideração qual a necessidade que eles vão ter de investimentos, né? Qual é o fluxo de caixa dentro daquela empresa. E um terceiro e muito importante com o que eu tenho, posso fazer mais? E como fazer esse mais? Né? Então, é sempre muito importante você se entender e entender o seu cliente. Legal. Aproveitando que você já citou aí a Casa Amarela, conta pra gente um pouquinho como é que é esse modelo de negócio da Casa Amarela. Nossa, a Casa Amarela Noivas é um modelo super desafiador. Hoje a gente trabalha com, são 5 BUs, né, que a gente chama de unidades de negócio. Nós trabalhamos com locação e venda de vestidos de noiva de estilistas internacionais. E é um modelo de negócio muito desafiador. Por quê? Porque nós compramos o nosso produto com 12 meses de antecedência, muitas vezes, dos nossos fornecedores internacionais. A gente paga aquele produto com muita antecedência, adiantado. Eu recebo o produto 6 meses depois para vender para minha cliente, algumas vezes financiado em 12 vezes. Então, o nosso fluxo de caixa é muito longo entre comprar o meu produto, que é o inverso. Da maioria das vezes, você vai comprar, vender para o seu cliente e depois pagar o seu fornecedor. Aqui não, a gente paga o fornecedor, vende para o cliente e depois o cliente paga a gente. Então, a gente tem que ter um caixa muito saudável e fazer um atendimento com muita qualidade, sempre trazendo muitos bons resultados. A gente trabalha com um público que é extremamente exigente, que gosta muito da experiência da compra. Então, eu falo, a Casa Amarela não vende vestidos de noiva. Nós vendemos realmente a experiência, o sonho. Porque como é que eu vou competir hoje com o e-commerce, que é basicamente um produto ali com um valor? Como é que eu vou competir com ele? Eu vou competir trazendo um produto muito diferenciado, um produto exclusivo e dando para o meu cliente o que o e-commerce não vai dar. Que é o quê? Todo aquele atendimento da Casa Amarela, aquela experiência de ir com a sua mãe, escolher o seu vestido de noiva. Então, o nosso foco muito é atendimento, os cuidados e o carinho com o cliente para que ele tenha uma experiência inesquecível e extremamente afetiva. Muito legal, Lívia. Adorei conhecer um pouquinho mais da Casa Amarela, mas agora eu vou pedir para você só um minutinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não saia daí, a gente já volta. Olá, estamos de volta com a nossa entrevista especial de hoje com a Lívia Bresciani, que é sócia-diretora da Casa Amarela. Nós estamos conversando hoje sobre o papel do gestor e o impacto que ele tem dentro de uma empresa. Lívia, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo, né? No bloco anterior a gente conversou sobre o papel do gestor, a importância dele dentro de uma empresa. Você contou um pouquinho da sua experiência aí na Casa Amarela. E aí, agora, Lívia, eu quero saber qual que é a importância do gestor no atendimento ao cliente. Isso faz diferença no negócio? Como um gestor ele pode garantir aí um atendimento diferenciado? Eu honestamente sou apaixonada por atendimento ao cliente. Eu acho que ser gestor tem muito a ver com verdade, com humanidade. Tudo que você faz por obrigação, forçado, sem realmente entender com profundidade, você não consegue desdobrar no seu time com qualidade. Aqui na Casa Amarela, a gente tem um projeto que se chama Encantamento do Cliente. Então, o nosso objetivo é encantar os nossos clientes. Como que a gente montou esse projeto? Ele é um projeto feito a várias mãos,
onde a gente reuniu o nosso time para poder entender quais eram as necessidades e também o que eles achavam que eles poderiam fazer. E aí, a partir disso, ele é um projeto que desdobra do gestor para o time, para todas as capilaridades da Casa Amarela. Então, hoje a gente pergunta para a nossa costureira: você encantou o seu cliente? O ajuste que você fez vai encantar a sua cliente? Então, o atendimento ao cliente, deixa eu dizer de uma outra maneira, o gestor ele é embaixador das práticas da empresa. Ele vai ser embaixador dos valores. E valores não é uma cartilhazinha que você entrega quando você está entrando na empresa, fazendo aquele primeiro dia, a integração e pronto, acabou. Não, é uma prática diária. Você vai passar isso por exemplo. Então, quando você, como gestor, realmente se dedica ao seu cliente, se dedica ao seu time, se dedica à empresa, você tem objetivos claros e você comunica uma visão de futuro clara, você desdobra isso no seu time. E o seu time vai ter duas opções. Ou eles vão te seguir, ou eles não se adequam tanto à empresa e naturalmente eles acabam saindo, dando espaço para as pessoas que realmente cabem lá. Então, se você quer ter atendimento ao cliente com boa qualidade, você precisa olhar em dois âmbitos muito grandes, que são processos claros, objetivos, que preparam as pessoas para que esses processos ocorram de maneira adequada, e cultura. Cultura ela é muito importante, porque no momento que no lugar que o processo não chega, a cultura ela segura aquela qualidade para você. Na Casa Amarela nós temos a cultura da excelência, a cultura do amor, da superação. São todos valores corporativos que a gente pratica no cotidiano. E os nossos gestores estão lá todos os meses. Nós temos um valor novo que ele é praticado, porque cultura se pratica e se vive. E Lívia, deixa eu te perguntar, o bom atendimento, então, ele está diretamente ligado com a experiência que você proporciona ao cliente, é isso? Exatamente. O bom atendimento, ele comece a entender a necessidade do seu cliente, porque não adianta você dar uma boa massagem para uma pessoa que quer uma escova de cabelo. Então, você realmente precisa entender a demanda do seu cliente e ser capaz de atender essa demanda de uma forma efetiva, rápida, porque nós estamos no mundo moderno, então as pessoas querem velocidade e com qualidade. Então, basicamente, seu cliente vem, olha, eu tenho aqui um problema, você consegue me ajudar? E aí você tem que entender aquele problema, solucionar aquele problema de forma rápida e eficaz, e aí você vai dar um bom atendimento ao seu cliente. Então, não adianta você entregar o que a pessoa não está pedindo. Qualidade de atendimento ao cliente vem de realmente entender qual é o problema do seu cliente. E depois disso, dar uma boa solução. Perfeito. E quais estratégias você considera aí eficazes para aprimorar continuamente a experiência do cliente? Olha, eu acho que nós vivemos um mundo muito moderno e cada vez mais a gente entende a pluralidade das pessoas. Então, cada pessoa tem uma necessidade. Mas existem linhas básicas, né, que vão ajudar com que toda a empresa entenda qual é a necessidade do seu cliente e aprimore cada vez mais. Melhoria contínua, buscar o feedback do seu cliente verdadeiramente com consultas, você trazer, por exemplo, um formulário para poder entender, medir os seus indicadores, auditar os seus indicadores. Então, por exemplo, aqui na Casa Amarela, a gente faz uma pesquisa logo após a retirada do vestido de noiva para casamento, para saber o que as nossas clientes entendem do serviço que elas receberam em cada etapa. E também a gente pergunta para as nossas consultoras como nós podemos melhorar. E aí você tem que fazer uma revisão cíclica, que nada mais é o modelo clássico de melhoria contínua. Então, fazer o arroz com feijão bem feito, pratique melhoria contínua, audite os seus processos, tente entender os gargalos e principalmente escute seus clientes, porque muitas vezes são pequenos pontos que vão melhorar a experiência do seu cliente.
Com certeza, Lívia, é sempre muito importante ouvir o cliente em primeiro lugar, né? O que ele tem a dizer. E, Lívia, você costuma aproveitar na sua empresa, na Casa Amarela, datas comemorativas, né? Essas datas sazonais aí para atrair mais cliente, consequentemente aumentar também as vendas. É importante o gestor estar atento a isso? Então, se você é uma doceira e quer fazer uma ação especial para o Dia das Mães, ou se você tem uma empresa maior de varejo focado em presentes, mas também podem ser outras coisas. Por exemplo, eu vi algumas ações de trade que eu achei muito especiais numa papelaria, uma ação especial para o Dia do Professor, para escrever uma carta para o seu professor. Então você comprava um papel bonito e aí eles te davam um envelope e faziam. Era muito legal, por quê? Porque criava uma demanda que não existe, na verdade. Você nunca vai sair comprar um papel para escrever uma carta para o seu professor. Sim. Mas quando você faz a ação, você cria a demanda. Uma ideia bem bacana e criativa, né? Exato. E Lívia, você poderia compartilhar com a gente um exemplo de uma estratégia bem sucedida que você implementou na Casa Amarela para aumentar as vendas? A gente tem uma que eu adoro, tem algumas, né? Mas a gente tem uma que eu gosto muito, que é o atendimento especial com a estilista. Então, nós trazemos a estilista durante uma semana. As clientes podem agendar o seu horário, elas fazem cabelo e maquiagem antes de provar o vestido de noiva. Então, elas conseguem se ver no look total, como se fosse o dia do casamento. Nesse dia, a gente ainda traz outros fornecedores do mercado para que eles possam fazer parceria com a gente, oferecendo docinhos, ou então lembrancinhas de casamento, champanhe. Eles podem ali aparecer para as nossas clientes, então a gente faz uma conexão tanto com o cliente quanto o mercado. E esse atendimento especial ele é muito legal porque existe uma prática assim da noiva ela ter o tempo de compra dela, né? Todo mundo tem o seu momento de compra. A noiva geralmente é 10, 8 meses antes da data do casamento. Só que se você marca esse atendimento especial, independente de quando a cliente vai casar, cria-se um senso de urgência para ela escolher o vestido naquele momento. Porque é quando ela vai poder ver o look total e fechar todas as peças, o vestido, os acessórios. E dá muito resultado, por quê? Porque 90% das vezes a cliente está só provando o vestido. Dessa vez ela está se vendo noiva. Então é um algo a mais que cria toda aquela sensação maravilhosa do casamento chegando. Muito legal. Lívia, infelizmente o nosso bate-papo está terminando, mas antes eu gostaria que você respondesse uma última perguntinha. Como o papel do gestor ele evolui à medida que a empresa vai crescendo? Nossa, isso é maravilhoso, porque a Casa Amarela realmente passou por esse momento. A Casa Amarela cresceu muito rápido e eu, como gestora, eu tive que me desenvolver. Então, eu era gestora de loja, depois eu fui passando para o financeiro, RH, diretoria, e cada momento eu fui buscando o que faltava. Às vezes eu busquei trazendo talentos do mercado e às vezes eu busquei estudando e aprendendo com as minhas próprias experiências. E saber mudar faz com que a sua empresa sobreviva nesse mercado. Então, durante, por exemplo, a pandemia ou grandes recessões do mercado, você ter essa capacidade, essa adaptabilidade é muito importante. Você tem que amadurecer e entender que tanto o mercado muda, quanto o cliente, quanto os comportamentos, e você tem que mudar junto. Ter resistência à mudança é o que afunda grandes empresas. A gente tem aí o exemplo da Kodak, que era assim, um grande gigante do mercado e acabou não acreditando nas fotografias digitais. Exato. É verdade. Muito bom, Lívia. Eu conversei com a Lívia Bresciani, sócia-diretora da Casa Amarela. Obrigada por esse bate-papo, pelas dicas e insights que você deu para os nossos empreendedores. Eu que agradeço o espaço. Eu acho que o Brasil é um país incrível. Um grande abraço a todos os empreendedores que estão aí lutando pelos seus sonhos e construindo um país melhor.
Obrigada também a você que me acompanhou até aqui, por sua audiência, sua companhia. Continue acompanhando a programação do canal Empreender, que você sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima entrevista.